Bom dia, a paz do Senhor, pastor Edson Torres aqui diretamente de Toronto, no Canadá. Louvar a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos para uma breve reflexão da palavra de Deus. Eu quero te perguntar nesta manhã, para quem você tem contado os seus problemas? Para quem você tem contado os seus segredos? Para quem você tem mostrado as suas riquezas, os seus tesouros? E aí você pode pensar assim, mas eu não tenho tesouro, eu não tenho riqueza, engano seu. Muitas vezes nós temos coisas que não valorizamos, mas que para outros têm um valor muito grande. Às vezes a família que nós temos para nós não serve, mas para outras pessoas eles dariam tudo para ter a família que nós temos. Às vezes o casamento, o esposo, a esposa, às vezes a vida, o trabalho, muitas coisas que para nós muitas vezes não têm valor, para outras pessoas pode ter um valor imenso. E até mesmo as pessoas podem fazer coisas, até coisas ruins, para muitas vezes obter aquilo que nós desprezamos. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, nós devemos apresentar a Deus, ou seja, através da oração, nós temos um canal aberto com Deus para apresentar a Ele o que nós precisamos, o que nós estamos necessitando, e também quando estamos alegres, quando precisamos agradecer a Deus por alguma coisa, é através da oração, do louvor que nós falamos com o Senhor. Aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, Paulo disse assim aos Filipenses, Filipenses 4 e 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Ou seja, as nossas petições, elas são conhecidas diante de Deus através da oração e da súplica. Alguém pode dizer assim, mas Deus não é onipresente, onisciente? Sim, mas a oração é o meio pelo qual Ele quer ouvir o que nós precisamos. Ele quer que o ser humano se comunique com Ele. Deus, Ele é um ser sociável. E Ele quer falar com a sua criatura, com aqueles que Ele criou. Ele quer ter comunhão conosco. E através da oração é onde nós falamos com Ele. Você pode contar para Deus o que você está passando, o que você está sentindo, qual o problema que está te afetando, ou falar com Deus sobre as suas alegrias, agradecer a Deus por aquilo que você tem. Isso é muito importante. E o contrário, ele pode ser também um pouco perigoso. Eu quero nesta manhã meditar com você em uma história que está registrada no livro do profeta Isaías, porque a Bíblia é algo tremendo. A Bíblia fala de todos os assuntos que você quiser. Tudo aquilo que você precisar saber, a Bíblia Sagrada ela tem uma resposta, a não ser aquilo que Deus não deixou para que fosse do nosso conhecimento e que nós vamos conhecer somente quando chegarmos no céu. Mas, do que nós necessitamos aqui, a Bíblia sempre tem uma resposta. E ela fala sobre isso também. É muito importante porque nesta manhã eu quero falar sobre a exposição. Aquilo que você tem, aquilo que você quer, como eu perguntei, para quem você tem contado, para quem você tem falado, para quem você tem mostrado os seus segredos, para quem você tem exposto a sua família, o seu casamento feliz, os seus filhos abençoados, bonitos, a sua família, o seu trabalho, os seus bens materiais. Não é para todo mundo que a gente deve mostrar, nem mesmo nós devemos mostrar as nossas fraquezas e dificuldades para qualquer pessoa. A Bíblia já diz, nós já lemos, deve ser apresentada a Deus. Mas também quando nós estamos na bênção, quando nós temos riquezas, nossa família, outras coisas como eu já disse, também não devemos estar expondo por aí. Mas infelizmente nós vivemos na geração, na época, no momento da exposição. Pessoas que nem mesmo te conhecem, pessoas que nem mesmo sabem, nunca conviveram com você, conhecem tudo da sua vida, conhecem tudo da minha vida através das redes sociais. Nós expomos muitas vezes, como eu disse, aquilo que para nós pode parecer que não seja muito importante, que nós não valorizemos tanto,
para outros pode ter um valor imenso. E pessoas podem fazer até mesmo coisas impensáveis para conquistar aquilo que é seu, para tomar aquilo que é seu. Eu não estou falando aqui de revanchismo, não é nada disso. Mas nós precisamos guardar aquilo que é nosso. Nós precisamos contar os nossos segredos ou os nossos problemas para pessoas que verdadeiramente possam ou nos ajudar, orar por nós, ou pessoas que verdadeiramente se alegrarão conosco. Para que mostrar tudo aquilo que você tem de bom para pessoas que não vão se alegrar com você, mas pelo contrário, vão talvez tentar tirar aquilo que é seu? Até mesmo na nossa vida espiritual, precisamos ter cuidado, precisamos mostrar a Deus as nossas fraquezas e não ao inimigo das nossas almas. Precisamos sim entender isso. A Bíblia diz aqui em Isaías, no capítulo de número 40, capítulo de número 39, a Bíblia fala sobre quando foram enviados alguns mensageiros da Babilônia. Você já ouviu falar sobre a Babilônia? Isso aqui é a história de Israel. Não é conto, mas é a história de Israel. E a Bíblia diz que foram enviados alguns homens do reino da Babilônia até Judá, para visitar o rei chamado Ezequias, o rei de Israel. Porque o rei de Israel, ele tinha ficado doente, quase morreu. E ele orou a Deus, e Deus fez um milagre na vida dele. Deus concedeu-lhe mais 15 anos de vida. E o rei estava muito feliz. Havia recebido uma grande bênção. Ele estava regozijando porque Deus tinha ouvido a sua oração. E então, os amigos enviaram mensageiros para levar presentes para o rei, porque ouviram dizer que ele estava doente. E foram lá. Pareciam boas intenções. E a Bíblia diz que eles foram e visitaram. O capítulo 39 diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estivera doente e que tinha convalescido. Aí olha o que o rei fez. Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa, e a casa de armas, e tudo o que se havia nos seus tesouros. Coisa alguma houve no seu palácio ou em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Ezequias abriu a sua vida e mostrou para pessoas que ele não conhecia. Aí então diz assim no verso 3, então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? Respondeu Ezequias, de uma terra remota, vieram a mim de Babilônia. Ele não conhecia aquelas pessoas. Perguntou o profeta, o que foi que viram em seu palácio? Respondeu Ezequias, viram tudo o que há em minha casa, coisa alguma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Certamente virão dias em que tudo que houver em teu palácio e tudo que entesourastes os teus antepassados até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Olha o que aconteceu. Ezequias mostrou tudo aquilo que ele tinha para o inimigo, para pessoas que ele não conhecia, para pessoas que não tinham nada a ver com a sua vida. E lá na frente, anos depois, aquela mesma Babilônia, no ano 586 a.C., ela invadiu Israel pela terceira vez e ela destruiu tudo que tinha em Israel. E ela levou todos os tesouros, começando em 606 a.C. Isso é a história de Israel. Ou seja, tudo que foi mostrado eles levaram, e até mesmo os filhos, como foi dito. A família de Ezequias foi levada. Os bens, os tesouros de Ezequias foram levados. Nós vivemos no tempo da exposição. Não mostre tudo que você tem para pessoas que não têm nada a ver com a sua vida. Pare de expor na internet aquilo que só você e pessoas que te amam têm que ver. Só você e pessoas que se importam com você têm que olhar. Não mostre para o inimigo as suas fraquezas. Não mostre a sua casa toda para ele, os problemas do seu casamento, mas sim, mostre para Deus em oração e súplicas, é o que diz a palavra. Se a sua vida não está bem,
vá aos pés do Senhor e ore. Se o seu casamento não está bem, vá aos pés do Senhor e ore. Se os seus filhos não estão bem, vá aos pés do Senhor e ore. Não dê de mão beijada ao inimigo acesso à sua casa, acesso à sua família, acesso aos bens mais preciosos que você tem, que Deus te deu. Resguarde aquilo que é seu e só mostre para quem te ama, para quem realmente se importa e para quem vai orar contigo nos teus momentos de dificuldade. Para quem vai estar com você no momento de prova, ou para quem vai se alegrar com você no momento de alegria e realmente vai se alegrar, não vai querer tomar o que é seu. Eu falo aqui principalmente da vida espiritual, mas na vida material também acontece. E está aí o exemplo. Nesta manhã, que você possa meditar nisso. Pare de se expor tanto. Você é amado, você é amada de Deus. Você não precisa se mostrar dessa maneira, principalmente porque a maioria das coisas que se expõem não é realidade. Casamentos que não são felizes como parece, sorrisos que não são verdadeiros como parece, riquezas que não são reais como parecem. Então para quê? Fale com Deus e Ele vai te dar verdadeiramente coisas sólidas, riquezas verdadeiras, uma família abençoada. Se você aprender a se resguardar e a não se expor como todo mundo se expõe, mas a apresentar a Deus as suas súplicas e a sua necessidade. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.